Oi! 1º de maio, dia do trabalho. Eu trabalho no dia do trabalho, sempre trabalhei. Em 52 anos de jornalismo, sempre trabalhei no dia 1º de maio. E no dia 1º de maio de 2019 também. Me levantei às 6h30 da manhã, preparei o meu programa no rádio, minha meia hora na Rádio Eldorado, que apresentei às 7h30. Depois fui para o jornal, pôr as coisas no blog do Neumann, no portal do Estadão, e aqui estou trabalhando para você no meu vídeo diário, que aqui não tem férias, não tem folga. Agora, quem tem que comemorar, ir para o show de Ludmilla, para o show de Leci Brandão, esses são os dirigentes sindicais, que sempre viveram a tripa forra às custas do trabalho suado de brasileiros e brasileiras, né? Pois então, esses sim, agora estão unidos à Central Única dos Trabalhadores, a CUT do PT, e a Força Sindical do Solidariedade, partido do chamado Centrão. Então, estão unidos porque tem um inimigo comum. O Bolsonaro encarregou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, de pôr em linha, pôr em ordem as inscrições, as matrículas de sindicatos, que são uma verdadeira farra do boi no Brasil. Então eles estão com raiva disso. Não tem mais imposto, contribuição sindical obrigatória. Isso desde o governo Temer, quando o Rogério Marinho fez a reforma trabalhista. Ele agora que está cuidando da reforma previdenciária. Aí no meio dessa confusão toda, Paulinho da Força. Veio o Paulinho da Força para dizer o seguinte: o trabalho do Centrão, o que o Centrão está fazendo na reforma da Previdência é evitar que a reforma da Previdência realmente economize 1 trilhão, que é para evitar que o Bolsonaro tenha 3 anos a tripa forra para disputar a reeleição. Não sou eu que estou lendo isso, não. Ele disse explicitamente, o cínico, o cabra safado. Quer dizer, nós gastamos, jogamos fora para o bolso dos bandidos como ele e dos burocratas, 1 trilhão no mínimo. E aí ele disse, olha, nós vamos devolver ali 500, 600, que é para evitar que o Bolsonaro se reeleja, use o dinheiro para se reeleger. Então ele nem passa pela cabeça dele que esse dinheiro é um dinheiro nosso, que precisa ser economizado para resolver as contas públicas que foram afundadas pelo PT quando ele atuou ao lado do Lula, como está fazendo agora nas manifestações de 1º de maio nas grandes cidades brasileiras. É ou não é um síndico? Agora, esse cara tinha que estar preso, tem várias acusações contra ele, está aí, agindo e negociando até com o próprio Bolsonaro, porque é o dono do tal do Centrão, né? Pois bem, aí falando aqui em feriado, quarta-feira, 1º de maio é feriado, quinta-feira e terça-feira não são. No entanto, o Paulinho da Força e os outros parlamentares, e os juízes dos grandes tribunais, e os juízes em geral, todos estão de folga, porque o dia do trabalho, na verdade, provoca a semana da folga, a semana das férias dessa gente que vive nos explorando. Pois bem, como essa semana não tem trabalho no Supremo, o presidente da 2ª turma, Ricardo Lewandowski, aquele mesmo que garantiu a grana de merendeira da Dilma, é o presidente da 2ª turma. E disse que vai julgar agora, ele botou para julgar uma ação comum que estava lá no plenário virtual, e ele quer no plenário pessoal, né, personalizado, a respeito de se é autorização ou é obrigação do juiz a começar a mandar o condenado em 2ª instância cumprir pena. É um truque para tentar modificar a jurisprudência que autoriza o juiz a prender o condenado em 2ª instância e, com isso, o Lula permanece preso. É mais um truque para soltar o Lula, né? Por falar no Lula, o Lula, esse tipo de truque no Supremo é o tema do meu artigo no Estadão hoje, na página 2. Lula exige coragem de mamãe onça do STF. Eu peguei um trecho do telefonema dele a Dilma, em que ele chama o Supremo de um poder acovardado, e um trecho da entrevista que ele deu a Mônica Bergamo. Na verdade, uma fala do trono, porque não teve pergunta, né? Foi só ele falando
e eles levantando a bola para ele. Agora chamando o Supremo de um tribunal corajoso. Foi um recado. O Lula fez aquela fala no trono, autorizada pelo Lewandowski, pelo Dias Toffoli, para dar esse recado para o Supremo. Não, eu estava enganado, vocês são corajosos, na esperança de que ele ajude, tirando o crime, está lá no meu artigo, tirando o crime dele de lavagem de dinheiro da condenação, para ele poder ir para o semiaberto, que não existe, é uma ficção, vai direto para o aberto. Eu quero também, nesse momento, lembrar que a Venezuela está, mais uma vez, agonizante, graças ao ditador Maduro, apoiado pelo PT e pela esquerda. E eu queria cumprimentar a serenidade com que o governo brasileiro se manifestou, através do general Augusto Heleno, o ministro da Segurança Institucional, secretário de Segurança Institucional, que deu entrevistas muito corretas, muito sensatas ao longo de todo o dia, acompanhando a incerteza da Venezuela. O Bolsonaro também falou, dizendo que o Brasil não está bem armado e que isso é culpa do Fernando Henrique, Lula e Dilma, e Temer, né? Na verdade, o Exército Brasileiro vem reclamando de falta de dinheiro e de equipamento desde o governo Collor. Mas bem armado o Brasil nunca esteve, e se não fosse o Barão do Rio Branco com a sua diplomacia genial, o Brasil não estaria tão bem. Se fosse depender do Exército para ter conquistado os territórios que conquistou, não ia chegar lá nunca. Pois bem, o episódio da Venezuela se resolveu. Basta ver uma coisa, né? 25 de soldado a tenente pediram asilo na Embaixada do Brasil. Não era com 25 de soldado a tenente que o Guaidó ia derrubar o Maduro, que tem 2.000 generais, né? Muito bem. Ao Datena, que o Bolsonaro falou essa história, e, na verdade, o Brasil nunca esteve preparado para nenhuma invasão estrangeira. Imagina para reagir, e o Bolsonaro está certo. Eu até me lembrei, a história da Venezuela me lembrou uma história que me foi contada pelo ex-ministro da Justiça de João Goulart, Abelardo Jurema. Abelardo Jurema estava no quarto do hotel com a mala pronta para fugir, ouvindo a Rádio Nacional que relacionava as pessoas que apoiavam o governo legal de João Goulart. Na hora que o Dias Gomes, que era o locutor na hora, leu que a Associação dos Estudantes Secundaristas do Piauí residentes no Rio apoiava João Goulart, ele pegou a mala e se mandou. Só, se o presidente está precisando do apoio desse tipo de associação, é a mesma coisa que eu ia dizer, você vai fazer uma revolução para derrubar um cara que tem 2.000 generais, com 25 soldados atenentes que pediram asilo no Brasil, essa revolução, a repressão vai continuar do tamanho que está. Antes de terminar, eu quero cumprimentar o meu querido amigo Paulo César Lima, o PC Caju. O Paulo César foi um grande craque que atuou no Botafogo, meu grande adversário do Flamengo, nos anos 60 e 70, quando eu cheguei no Rio, em 69, ele fazia parte de uma linha maravilhosa, Rogério, Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César, e o Flamengo, coitado, estava com um timinho, né? Mas naquele timinho do Flamengo tinha um grande jogador que era meu ídolo, que era um lateral esquerdo, que depois jogou no meio de campo, chamado Rodrigues Neto. Bom, hoje, na sua coluna, O Futebol Está Murchando, no jornal O Globo, o Paulo César resumiu conceitos futebolísticos que não têm validade nesse futebol corrido e sem nenhum talento de hoje. O Paulo César citou Johan Cruyff. Eu nunca vi o Johan Cruyff jogar no campo, mas vi muito o Johan Cruyff em televisão. E foi um dos grandes craques que eu vi jogar. Pelé, que eu vi jogar pessoalmente, o Garrincha, que eu vi jogar em filme, o Maradona, que eu vi na televisão, o Cruyff na televisão e agora, né, o Messi. Também eu nunca fui a um campo ver. Os conceitos do Cruyff na coluna do Paulo César estão tão
coincidentes com o que eu penso de futebol. Eu que vejo futebol desde que estava na barriga da minha mãe, assim como o meu filho Arthur, que está na barriga da Isabel e já torce pelo Flamengo, quando eu vou ver jogo do Flamengo. Hein? E já conhece tua voz. Reconhece a minha voz e, principalmente, ouve com muita atenção e se movimenta quando eu estou vendo os jogos do Flamengo na TV. Pois bem, então vamos ao Cruyff. O Cruyff, o Paulo César lembra, o Cruyff foi derrotado pelo cigarro, morreu muito cedo, mas se ele estivesse vivo, faria 70 anos na semana passada. Olha as frases do Cruyff, como são maravilhosas, e eu quero retransmitir para todos vocês que me acompanham e aqueles principalmente que gostam de futebol. Ser veloz não é correr mais do que o outro, mas começar a correr na hora certa. Ter técnica não é fazer 1000 embaixadinhas. Isso é para circo. Ter técnica é passar a bola de primeira, com a velocidade certa. Não admito que um programa de computador decida se um jogador serve ou não para um time. Quando parei de jogar, me disseram que eu teria que estudar 4 anos para ser técnico. Eu disse que estavam loucos. O que eu iria aprender com quem sabe menos do que eu? E jogadores forjados nas ruas são mais valiosos do que técnicos formados em escolas. Pois bem, o Paulo César comunica no último parágrafo de sua coluna o falecimento de Rodrigues Neto. Jogou no Flamengo, no Fluminense, no Camburão do Botafogo e na seleção. Ele disse que o Paulo disse que se encontrou com o Rodrigues. Eu vi muito o Rodrigues Neto jogar no Maracanã e antes disso ouvi pelo rádio, né? Mas vi, quando eu cheguei em 69 no Rio, ele jogava no meio de campo do Flamengo. Pois bem, aí o Paulo descreve o encontro deles. De boné, bengala e bem magrinho, me arrisquei a perguntar: está murchando? Fez cara de poucos amigos. Aliás, o Rodrigues Neto tinha mesmo cara de poucos amigos, era um marcador implacável. A mesma quando encarava os pontas. Ergueu a bengala, recuei e rimos juntos. O futebol está murchando. Tá mesmo? Espero em Deus que o Brasil não murche junto. Direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará.